Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês aí? E aí, tá ouvindo o áudio direitinho? Entra aí, a gente dá glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tá entrando o áudio direitinho aí, meus irmãos? Diga aí um amém, um glória a Deus. Irmão Mário Coelho Alves já está aí em nosso meio. Me ajude aí. O áudio já está ativa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sem áudio. Tá sem áudio. Tá? Agora. Meus irmãos, e aí? Como é que tá a situação aí? Tá com áudio agora? Como está a situação? Tem áudio? Muito bem. Muito bem, glória a Deus. Meus amados, vamos começar, hein? A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, né? Ficamos um pouquinho sem áudio, não estava querendo iniciar, e estava naquele vamos que vamos, né? Mas agora está tudo ok, tudo em ordem e vamos a todo vapor, né? Dando continuidade hoje, encerramento da nossa maratona de oração e crescimento, né? Através da palavra de Deus. Nesta semana tivemos grandes aprendizados, porque o Senhor Deus, através da sua palavra, ministrou fortemente ao nosso coração, né, usando homens de Deus, pastores, o qual foram canais de bênção para a nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que esta noite também não será diferente. Também será uma noite de milagres, de bênçãos, de coisas extraordinárias. Eu já te convido a você cultuar com a gente. Isso aqui não é só uma live de entretenimento, isso aqui não é live de algo particular, isso aqui é algo de Deus, um culto de adoração, de celebração no nome do Senhor. Aqui você tem a liberdade de dar glória a Deus, de dar aleluia, você tem a liberdade de estar se envolvendo no culto. Então, por favor, o Senhor já tem, através desta semana, curado pessoas, salvado pessoas. Sim, meu irmão, tá incrível o que Deus está fazendo através dessas lives, viu? Tem sido extraordinário e eu sei que hoje também não será diferente. Se você, porventura, estiver enfermo, abatido, desanimado, caído, precisando de uma palavra de Deus, precisando de uma palavra viva, de uma palavra rema, esta é a noite que o Senhor separou para que a glória dele assim se manifeste sobre a sua vida. Creia, os céus não estão de pandemia, os céus não estão fechados, os céus estão abertos e pronto para receber a sua adoração, o seu louvor e derramar sobre a sua vida as bênçãos tal, as bênçãos sem medidas, as bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordante, as bênçãos do céu sobre a sua vida. Então creia, enquanto você está aqui dando glória a Deus, o Senhor está visitando a sua vida. Enquanto você vai dando aleluia, o Senhor vai visitando a sua casa, a sua família. Enquanto você entra aí no glória aí, oh meu irmão, o Senhor vai fazendo aquilo que o homem humano não pode fazer. Então, eu convido você, desde já, eu quero agradecer a vida dos nossos irmãos que já estão conosco aqui, essa turma linda que já está conosco, amém? Já quero aqui convidar aqui o nosso querido e amado Wagner Rocha, não sei se ele já está aqui com a gente, Wagner Rocha para estar entrando aí,
e vai ser bênção. Antes disso, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Glorioso Deus, Deus santo, Deus justo, Deus fiel e verdadeiro. Meu Deus, vamos partir para cima agora, Senhor, na autoridade do Teu nome. Iremos, ó Pai, fazer algo, não é para a glória de homens, é para a glória do Teu nome. Pai, tantas interferências há para que nós não encerremos esta maratona, mas nós encerraremos sim, chegaremos ao alvo e seremos abençoados e abençoaremos também pessoas também serão tocadas pelo teu poder. Fique à vontade, Espírito Santo, para fazer o que o Senhor desejar, curar, batizar o Espírito Santo, renovar, modificar a sorte, modificar a circunstância. Deus, que se abra o céu, que o seu reino venha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Te convidamos, ó Espírito Santo, para que o Senhor venha reinar em nossos corações. Use a minha vida, a vida do Wagner, de forma tremenda, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém, meu querido. Seja muito bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? Prazer estar com vocês. Meu querido, que alegria. Satisfação, viu? Que o Senhor está abençoando, rica e abundante, bom. O céu vem sobre a sua vida de forma milagrosa e extraordinária. Bom que você tem sua casa, projeto, ministério, tá bom? Alegria, de Deus e nossa vida. Amém, maravilha, né? Para mim é um prazer estar com você aqui, com os irmãos que estão participando. É muito prazeroso estar junto, em comunhão, com alegria, né? Eu desde já agradeço pelo convite, estar participando nessa maratona que tem sido uma bênção para a glória de Deus. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo bem aí? Maravilha. Varão, eu acho que a voz aí, tá saindo voz, tá saindo. Vou mudar aqui. Tá ouvindo melhor aí? Pronto. Talvez é o sinal. Isso pode ser. Muito bem, meus irmãos. Coisa boa. Vamos entrar quente, encerrando hoje nossa maratona. Deus tem feito maravilha. Salvado. Tem testemunho de salvação. Deus tem curado. O nome de Cristo, assim, tem sido glorificado, né? De uma forma extraordinária. Deus fará diferente nessa noite. Será uma noite de bênção, uma noite de vitórias para mim. Em nome do Senhor Jesus. Meu querido, contigo, toca o barco aí. Amém. Junto aí na Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, boa noite a todos vocês. A graça e a paz esteja com todos. Eu gostaria de abrir no Evangelho de Lucas, deixar uma palavra, compartilhar convosco. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos, que está participando conosco. Peço a você que está acompanhando essa live, compartilhe com alguém, envia aí no aviãozinho, manda para os seus amigos, suas amigas, para que possa estar acompanhando essa palavra, para que venha falar com ela e com ele também. Compartilhe aí. Glória a Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Uma maratona de oração. E eu tenho uma palavra de Deus a respeito da oração, que Lucas 11 nos ensina muita coisa sobre a importância da oração,
o poder da oração, uma vida de oração. Lucas capítulo 11, verso 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que palavra gloriosa. O Evangelho de Lucas nos retrata a oração do Pai Nosso. Também em Mateus 6, fala a respeito da oração do Pai Nosso, a importância da oração. Só que antes mesmo de Jesus ensinar sobre a oração em si, ele primeiramente praticava uma vida de oração. Interessante é que Jesus, ele tinha um exemplo, e o nosso maior exemplo de oração é Cristo. Por mais que ele é o Filho de Deus, ele nos mostra a importância de ter um relacionamento, de ter intimidade com o Pai, de desenvolver um relacionamento com o Pai. Ele mostra esse exemplo, um exemplo de vida, de fato. Os discípulos viram Jesus orar no certo lugar. Via diariamente Jesus se separar e ir para um lugar, no monte, por exemplo, num lugar deserto. Em Marcos capítulo 1, verso de número 35, Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus ia para um lugar afastado, um lugar deserto, e ali orava. Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus foi para um monte e ali orava. Então Jesus mostra um exemplo de oração. E o que podemos aprender? Que Jesus nos dá esse exemplo de Mateus 6 e de Lucas 11, acerca do Pai Nosso, que hoje é tão conhecido e é tão citado. Há canções, há música, há expressões usadas, até poemas feitos baseado no Pai Nosso. E o que podemos aprender nesse Pai Nosso, que é um modelo da oração? Jesus, ele ensina sobre oração. Jesus ensinou sobre muitas coisas, mas uma das coisas que me chama a atenção nas Escrituras, pastor Paulo Thiago, é que os discípulos pediu para Jesus ensinar acerca da oração. Poderia eles pedir, né? Ensina-nos a ensinar, como o Senhor é mestre, que ensina com tanta autoridade, com poder. Eles poderiam pedir: mestre, nos ensina a fazer esses prodígios, milagres. Eles poderiam pedir: mestre, nos ensina a pregar, como tu pregas com tanta autoridade. Mas os discípulos, ele pede para ensinar a orar. Que coisa tremenda! E podemos ver nesse verso de número 1 do capítulo 11, que Jesus está num certo lugar. E eu posso observar nas Escrituras que aqui é um lugar específico que Jesus está orando. Você pode orar no monte, você pode orar no quarto, você pode orar em um vale, você pode orar em um lugar deserto, você pode orar dentro do quarto, como Mateus 6,6 nos orienta. Só que nessa passagem, eles estão reunidos. E nesse certo lugar, quando ele acabou de orar, os discípulos aproximam e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ó, que coisa extraordinária. E ele diz mais assim, ó, como também João profeta, João Batista, ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de João Batista aprendeu a ter uma vida de oração. João Batista, o profeta, tinha uma vida consagrada, de relacionamento com Deus, de experiência com Deus. É tanto que ele se tornou a voz que clama no deserto, que preparou o caminho do Messias. Mas antes disso, ele teve um relacionamento, ele desenvolveu um relacionamento com Deus. E hoje em dia, principalmente nos dias, pastor Paulo Thiago, que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, eu nunca observei assim, que houve períodos, na verdade, que a igreja teve uma necessidade muito grande de orar. Mas nesse período, a necessidade
é muito maior da vida, de uma vida de oração, de uma vida consagrada, né? Esse período que está acontecendo aqui, a pandemia é uma oportunidade que Deus está dando a muitas pessoas se despertarem, a buscarem ao Senhor. Eu posso observar um texto que nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, que no tempo do rei Herodes, ele matou a Tiago a espada. E nesse período a igreja está sendo perseguida, nesse período a igreja está sendo opressa. A Bíblia diz que nesse período de tempo, prendeu a Pedro. Pedro está na prisão. Pedro agora está preso para ser morto depois da Páscoa. Entenda bem aqui, eles estão passando um tempo de perseguição. E nesse tempo a igreja está orando, e quando a notícia chega que Pedro está dentro da prisão, no cárcere, para ser morto depois da Páscoa, a Bíblia diz que a igreja está orando. No período da Páscoa, o dia, a data estava marcado. Pedro seria morto depois da Páscoa. Mas antes de terminar o período da Páscoa, a igreja começou a orar. A igreja começou a clamar. A igreja começou a buscar. E Deus começou a mover. E o que eu posso fazer uma comparação com aquele período? Aquele tempo era o tempo de Herodes. O tempo de perseguição. E o tempo que nós estamos passando hoje é um tempo de pandemia, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de esfriamento do amor, um tempo que às vezes se aprende muito, mas falta prática. Jesus ensinou a orar. Jesus trouxe ensinamentos sobre o poder da oração, sobre a importância da oração, mas ainda mais ele mostra o exemplo da prática. E o que nós mais necessitamos nos dias que nós estamos passando é a prática. Atos capítulo 1, versículo 1, Jesus dá suas últimas instruções. E aí Lucas escreve dizendo assim: fiz o último tratado acerca de tudo quanto Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus ensinou muita coisa, mas Jesus, antes de ensinar, ele praticava. Então, como nós vemos aqui em Lucas 11, Jesus praticava uma vida de oração e ele ensina sobre a oração. E o discípulo observou isso na vida de Jesus e na vida também do profeta João e dos seus discípulos. Por isso que ele pede: Senhor, ensina-nos a orar. Que coisa extraordinária é essa passagem. Então, o que nós estamos necessitando hoje, simplesmente há muito conhecimento, há muito estudo. Hoje nós temos a facilidade de acesso a materiais, as pessoas têm acesso a cursos, a pessoa tem acesso a bíblias, a pessoa tem acesso a matérias-primas que ajudam a muita coisa. Agora, o que nós precisamos não é simplesmente do conhecimento, mas sim da prática. A prática é o que nós mais necessitamos nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão tendo a oportunidade de estar em suas casas. E é nesse período que se deve estar orando. Por mais que está acontecendo tudo isso, muitas pessoas ainda não se despertaram a orar. Eu observo uma passagem, porque Deus permite tudo isso acontecer, não só nesse período que nós estamos vivendo, mas tempos atrás, Deus permitiu muita coisa acontecer, permitiu coisas acontecer, como um exemplo. E eu gostaria de ler aqui com vocês, glorificado seja o nome de Jesus. Vai glorificando aí, vai dando glória, comente aí, vai compartilhando. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui em 2 Crônicas, uma passagem muito conhecida, que está em 2 Crônicas 7, verso de número 13. Muitas pessoas citam o verso 14. Mas antes do verso 14, o verso 13 fala algo muito importante. Olha o que diz o verso 13. 2 Crônicas 7, 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, observe,
ou se enviar pestes, ou seja, enfermidades entre o meu povo, se eu fechar os céus e não houver chuva. Em muitos lugares não está havendo chuva, está uma seca. Em muitos lugares está tendo gafanhoto, consumido a lavoura. Isso aqui no nosso país, no Brasil, já aconteceu em diversas cidades. E se enviar pestes, o que nós estamos vendo são vários tipos de pestes acontecendo, principalmente essa aí que nós estamos vivenciando. Deus guarda, Deus livra, mas Deus também permite. Mas qual o propósito de Deus permitir tudo isso? Para trazer um despertamento. Deus quer o seu povo buscando a sua presença. Observe que no verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos para a oração feita neste lugar. Então, a oração nas Escrituras nós podemos encontrar em diversas passagens. Mas uma coisa Deus alertou o povo: se tudo isso acontecer, pestes, gafanhotos, se vier a seca, Deus deu uma receita, Deus deu uma orientação. É só se humilhar e buscar a minha face, que Ele ouvirá e mudará o quadro. A oração tem poder. Bendito seja o nome de Jesus. E a vida de oração é algo muito interessante. É uma questão da prática. Verdade. A teoria, as pessoas de todos os lados. Sim. Tem a internet, as pessoas e tantas coisas grátis aí, mas tem tanta possibilidade e não aproveita isso. É verdade. É ruim a gente se aprofundar sobre algo, não, é extremamente importante ser, precisamos criar, cuidamos. Uma coisa que está acontecendo hoje, no tempo atual, é a questão da muita teoria, de muito conhecer. Verdade. A habilidade de orar, foram palavras mas há pouca utilidade, há pouca tem gente que ora vai para monte, Verdade. vai para campanhas, rede, mas tem uma coisa, não tem a questão da idade. E quando se fala de prática de oração, É verdade. Conversar, todo mundo Com certeza. Cultura religiosa, tem que orar muito. Gente que procura palavras, procura, sei lá, orar, quando não orar, quando não tem mais o que orar, quando não tem mais o que orar, na hora da gente. Amém? O pessoal está falando, o áudio está retornando. É verdade. Mas é verdade mesmo. Independente, meu irmão, é isso. Joga quente. Intimidade. Adorar, celebrar. É isso mesmo. A gente vê a glória de Deus. Vamos lá, meu irmão. Tá na hora de parado. Simplesmente adorar. A gente vê milagres e a porta está aberta. É verdade. Desse jeito mesmo. Você falou a respeito da importância, né, da prática. E realmente, né, hoje é muita teoria,
muita teoria. Ontem eu estava meditando algo a respeito disso, que Jesus ensinou acerca de muitas coisas, né? E hoje há muita ensina sobre perdão, ensina sobre consagração, a gente dá ensinamento de muitas coisas. As pessoas buscam aprender, mas na hora da prática, que o que vai trazer a mudança, a transformação, o relacionamento na vida de oração é a prática, né? O Pai Nosso mostra as etapas. Então, de fato é isso. E hoje a Bíblia diz que orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. De fato, a carne é fraca. É uma luta, uma guerra para orar. Verdade. Mas a prática é essencial em si, né? Para mudar a vida, para trazer... A igreja primitiva é um exemplo, né? Vivia uma prática de oração. Jesus mostra esse exemplo. Tem um exemplo de um homem aqui, que eu me identifico muito, está em Colossenses 4:12, que diz assim, Colossenses 4:12, Epáfras, né? É acerca desse homem que Paulo sauda ele, né? Colossenses 4:12 diz assim, sauda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Glória. Paulo fala a respeito desse homem, eu achei interessante, porque Epáfras não é conhecido, né? Ele não é muito... Não há citações como Pedro, como Paulo, como Barnabé, como Lucas, como outros, né? Como João Batista, como João, como o próprio Judas. Não há citações assim. Mas Paulo faz questão de mandar saudações a Epáfras, que vivia um relacionamento com Cristo, servo de Cristo, que ele combatia em orações e ele coloca 3 propósitos que me chamou a atenção, que eu acho que no relacionamento da vida do cristão, na intimidade, no relacionamento de oração, de desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? É um diálogo, uma conversa. A oração é comunicação, é diálogo. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro falando com várias pessoas, mas quando vai falar com Deus, quando vai falar com Jesus, quando vai prostar-se para orar, não tem argumento. Aí Jó disse bem assim, se eu soubesse onde é seu trono, eu encheria minha boca de argumento e falaria com ele. Então, às vezes a gente tem argumento para tudo, mas quando se fala de orar, falta isso. E aqui tem 3 pontos que eu achei interessante que Epáfras orava, que eu acho que a gente deve orar na nossa vida, aplicar essa oração em nossa vida, que é estar firme, perfeitos, aperfeiçoados e consumados em toda a vontade de Deus. As 3 áreas aqui que Epáfras orava, intercedia pelos irmãos que estavam em Colossenses, para eles permanecer firmes, permanecer perfeitos, ou seja, maduros, aperfeiçoados e no centro da vontade de Deus. E nesse período, muitas pessoas têm caído, têm saído da presença de Deus. Muitas pessoas têm ido por outros caminhos. E é uma área aqui que nós temos que estar na presença de Deus, firmes, perfeitos e consumados no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus. Que coisa boa, meu. Coisa boa. Essa é a visão. Essa é a visão do reino. É verdade. Coisa boa, rapaz. Quanta gente pratica, vive isso, né? Bom que esta geração de fato o que aconteceu, na sua maioria, tem as suas experiências,
sabe entrar na intimidade. Eu estava esses dias aí buscando pai, não é conhecido na mídia, aí, bambambãs da nossa Verdade. essa turma dada na oração. Esse povo aí é o povo que da oração. O nosso meio aqui, na Coronhola, né? Sim. Cuidado com Deus, rapaz. Já fui ministrado muitas vezes. Que maravilha, hein? Tem um período de jejum de 40 dias. Que coisa extraordinária. Ao ano, 40. Então tem uma turma aí, experimentando esse vivendo isso na Isso é lindo, isso é lindo. Com certeza. Sobre o pão, esse grande homem, e outros, da época bíblica, da época histórica, tanta coisa boa, é muito inspira, É verdade. querer fazer. Tem detalhe que é importante. Porque as pessoas ficam a gente Luiz orava. Legal, hein? Mas, É verdade. um joelho parecia um cabelo. Rapaz, né? O cara é da oração. É desse jeito. Interessante. Aí quando a gente fala assim, poxa, gente, eu orei. Rapaz, a coisa é extraordinária. Não tem coisa É verdade. falar sobre oração. A nossa. Então, a nossa geração está com pessoas que têm experiência. Com certeza. Pessoas que falam sabendo o que está falando. Não somente falando. Então, Verdade. Viva aí. Vamos saber isso aí. Da glória de Deus. Glória a Deus. Eu acho que é o áudio do senhor Wagner. É, eu vi aqui. Um pouco alto. Vocês estão ouvindo bem agora? Meu Deus. Eu acho que é o meu. É verdade. Você abaixa o seu áudio. Tá baixo? Você precisa abaixar. Ah, sim, abaixei. Pronto. Abaixei. Glória a Deus. Agora é todo. Vamos que vamos. Amém. O negócio é isso aí. Eu sei que você tem algo aí e é muito bom, tá forte. Deixa eu ver se eu acho uma apostila aqui rapidinho. Eu ia mostrar. Meus irmãos, então é isso aí. Precisamos ver. Precisamos praticar. Precisamos entrar na intensidade da oração. Então, isso assim, para a gente buscar e viver. Buscar e viver. Que coisa linda. Não é só buscar, mas viver, né? Então a gente precisa não saber estar, relacionar. Então, vamos partir para cima para a oração. É tempo de ficarmos tostados, é tempo de ficarmos acomodados, é tempo de ficarmos na nossa chamada zona de conforto, né? É tempo da gente experimentar campos novos, experimentarmos dimensões novas, ser tocados e abençoados pelo nosso Deus. Glória a Deus. Solta o manto, cara. Solta o manto. Deixa eu pegar o fone aqui para ver se melhora. Glória a Deus. Meus irmãos, você pode compartilhar. Tá vindo aí. Manda esse aviãozinho aí para um bocado de gente, tá bom? Para as pessoas serem abençoadas. Daqui a pouquinho esse áudio vai ser organizado. Tá bom? Mas já pode comentar aí. Você tem alguma pergunta? Este assunto tem feito sentido para a sua vida? Coloca aí nos comentários.
tem feito sentido para a sua vida? Você tem alguma dúvida? Você tem algum comentário para acrescentar também? Tá bom? Então, fique à vontade aí, coloque a sua opinião. Em nome de Cristo, assim vai ser. Nosso irmão Eliseu já colocou aqui. Live imersão. Isso mesmo, meu querido. Maravilha. Com força para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Antônio Júnior, meu querido, aqui ele fala aqui algo interessante. A oração é a chave que abre as portas da vitória. Entra aqui, dá lugar aí. Eu não encontrei o livro, então eu imprimi. Esse material que eu já tinha um tempo. O Homem que Orava. Tem disponível na CPAD. Aí eu tenho uma apostila. E há algum tempo atrás eu li a respeito desse homem, a história de João Haider, que ganhou 100 mil indianos para Cristo, né? Através da oração. Eu li esse livro chorando. Eu li esse livro realmente chorando pela experiência que ele teve, né? Aí depois de um tempo que eu fiz essa leitura, que na verdade há vários exemplos nas escrituras sagradas de pessoas que oravam de fato. Mas há homens e mulheres de Deus. Só quando eu li aquilo me inflamou. E aumentou mais o desejo de eu ter uma vida mais profunda, de intimidade, de buscar mais. Eu observo um texto que diz em Isaías 26, 9, que fala, o profeta Isaías diz assim, com minha alma te desejei de noite, mas com o Espírito que está dentro de mim, madruguei a te buscar. Então, às vezes, a gente só tem um desejo, e às vezes falta a prática, né? Como nós estávamos falando. E esses dias aqui recente, eu fui orar, e eu tinha pedido algumas confirmações ao Senhor a respeito de um assunto, né? E aí eu fui dormir. Aí de madrugada, já às 2 da manhã, eu ouvi o Senhor chamando pelo nome, né? Contando a experiência para vocês, que de fato Deus chama assim como chamou Samuel pelo nome, o Senhor me chamou pelo nome. Eu já tinha orado mais cedo, mas como eu estava orando acerca de um propósito, a necessidade era maior de eu orar na madrugada. E aí, de madrugada, eu ouvi o Senhor me chamar pelo nome, Wagner. Quando eu abri os olhos, pensei que era até alguém de fato, e na verdade não tinha ninguém. Quando eu pego o olho no relógio, era 2 da manhã. E aí o Senhor já me trouxe à tona acerca do propósito que era para orar. Eu orei a respeito, né? E aí, vários dias seguidos, assim, o Senhor estava me chamando pelo nome, às 2, às 3 da manhã. E aí eu pedi uma confirmação a respeito de um propósito que eu quis fazer com o Senhor. E aí, na madrugada, orei, mas de manhã cedo, às 6 da manhã, eu ouvi uma voz do Senhor falando comigo, e já falando o livro, o capítulo e o versículo desta passagem. E aí, eu, como estava orando a respeito disso, tenho um propósito, o Senhor confirmou dentro da palavra, me deu o capítulo, o texto, o capítulo, o versículo, e de fato confirmou. Então, assim, ter experiências com Deus na oração é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Eu fui falar a respeito de batalha espiritual na igreja, e aí eu tinha uns assuntos a falar. Só que como tinha 2 temas a falar na igreja, eu estava na responsabilidade de dar um ensino naquela semana. Só que tinha 2 assuntos em pauta para dar. Qual escolher? Havia 2 assuntos importantíssimos para dar. E aí, inclusive, era sobre batalha espiritual. Eu falei, Senhor, tem esse assunto e tem esse assunto. Um era sobre dons espirituais e ministeriais. E o outro era sobre batalhas espirituais, que era a necessidade do momento. Só que eu falei, tem 2 assuntos. A gente não tem como falar 2 assuntos em um único dia. Então, eu orei ao Senhor. E aí, dormi de madrugada, assim, 6 da manhã. Eu acordo, ouvindo a voz, falando comigo. Tiago, capítulo 4, verso 7. De fato, eu olhei para o lado e não tinha ninguém.
Eu pensando que tinha alguém, peguei a Bíblia, fui olhar lá. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu falei, sobre batalha espiritual. Então, algumas experiências eu tive assim, de o Senhor falar comigo na oração, me falar o livro, o texto, o capítulo, enquanto estava orando. Então, você que está assistindo, você que está acompanhando, queira ter sua experiência com Deus através da oração. A oração é, de fato, é algo extraordinário. Experimente as profundezas de Jesus através da oração. É algo maravilhoso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi era sincero, Davi falava com Deus, dialogava com Deus, né? E há vários exemplos nas Escrituras que a gente pode trazer para as nossas vidas e aplicar. Fale com Jesus, do jeito que você conversa com as pessoas, dialoga com as pessoas, fale com Jesus, senta com Ele, ajoelha, seja em pé, mas fale com Jesus, fale o que está aí dentro. Jesus quer te ouvir, Jesus quer falar com você. Mas uma coisa importante, fale com Ele, mas aquieta o teu coração e a tua alma e fique em silêncio, porque Ele também quer falar contigo. Porque às vezes a gente fala, mas o Espírito Santo quer falar conosco. E às vezes a gente encerra a oração, levanta e sai. E o Senhor quer falar. Talvez naquele momento, às vezes a gente fica esperando um profeta, uma profetisa, alguém vir e profetizar algo, ou trazer uma revelação. E às vezes o Espírito Santo, Jesus quer falar diretamente com você. Amém? Verdade mesmo. Em Mateus 7, versículo 7, é um texto que nós conhecemos demais, né? O Senhor Jesus. Sim, é verdade. Em continuação, falando sobre as bem-aventuranças, né, que ele termina aqui no capítulo 7, né, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, falando sobre a questão de algumas orientações para a formação do caráter dos seus discípulos. E o verso de número 7, ele diz algo interessante sobre a oração. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á. Aí ele disse, buscai, encontrarei, ponto e vírgula, batei, e abrir-se-vos-á. Isso é bem interessante demais. Então, assim, porque aquilo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-á. Interessante que a Bíblia diz que a oração, como foi falado aí, ela tem a questão do dar e do receber. Ela tem a questão aí do orar e também do ouvir, a questão do falar e do ouvir. Muitas vezes queremos falar É verdade. e do ouvir. Quando Jesus estava aqui ensinando para os seus discípulos, ele, com vírgula, que tem uma extremidade muito grande, ele está colocando aí uma lacuna, né, entre um passo e outro passo, entre o pedir e o receber, entre o bater e o abrir, entre o buscar e o achar. Entre esses pontos existe uma lacuna, o qual vai criar a ponte para a gente passar para o outro lado, simplesmente a forma como nós estaremos tratando a oração. Né? É verdade. Tem gente que, pastor, eu peço, pastor, eu bato, eu insisto, eu oro, eu me consagro e não estou vendo a resposta. Existe uma lacuna e a gente precisa criar esta ponte. Então, a Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pede mal, né? Não está sabendo como pedir. Então, a gente precisa verdadeiramente saber como pedir. Por isso que a gente ora, consagra, entra no manto aí, e não sei o quê, e as coisas não acontecem. É verdade. Eu fiz tantas campanhas e não via a resposta que eu quero. Existe uma lacuna entre o pedir e o receber. Muitas vezes precisamos estar notando isso aí. Como está a nossa forma de oração? Como está o nosso tom de oração? Como está a nossa postura emocional na oração? Como está a nossa postura psicológica na oração? Como está a nossa postura espiritual na oração? Porque existem campos que a gente não pode ultrapassar. O campo da carne, o campo da alma, o campo do espírito. Como está nosso envolvimento nisso aí? Por exemplo, tem muita gente que consegue conversar o dia inteiro, bate papo o dia inteiro, conversa com todo mundo, você falou, conversa até com gente que a gente não conhece. Quando fica na oração,
vai ajoelhar, sente dor de cabeça, sente dor no joelho, sente dor nas costas, sente cansaço, sente sono, aí sente estresse, as coisas não tem. Pensa que está com 1 hora, só tem 5 minutos, e fica aquela guerra, aquela batalha, e diz, moço, como é travado orar, como é difícil orar. Não é, oração não é difícil no seu tom. Oração é simplesmente intimidade. Oração é simplesmente quebrantar-se. Oração é simplesmente se lançar. Então, É verdade. quando voltar do Senhor, ele dá uma volta terrível. Ele vai lá em Marte, depois volta para cá, naquela liturgia religiosa de oração, e fala coisas que a sua mente não quer falar. Então, quando a gente, Wagner, se envolve mentalmente na oração, emocionalmente na oração, as coisas tendem a funcionar melhor. As coisas tendem a ir melhor. Por isso que a nossa vida tem que estar cansada de estilo de oração. É verdade. Sabe de oração. Né? Por isso, quando a gente ajoelha, o corpo sente. A nossa mente controla o corpo. Né? Nosso corpo sente. Porque a nossa mente já está cansada. Coisa repetitiva. Tudo que se repete enjoa. Tudo que se repete cansa. Tudo que se repete se satura. Isso é em todas as áreas da vida. E na oração, isso é um negócio sério. Então, é preciso que a gente se atualize no nosso tipo de oração. É preciso que a gente se atualize na nossa forma de oração. Meu irmão, se tu está feliz, então entra quente na oração, conforme aquilo que você está sentindo. Se você está para baixo, entra quente naquilo que você está sentindo. Não adianta você tentar fabular, não, porque eu aprendi que a oração, primeiro, tem que fazer isso aqui. Segundo, tem que fazer isso aqui. Terceiro, tem que fazer isso aqui. Aí, até chegar no ponto que ele quis, meu irmão, por isso que pessoas que oram 1, 2, 3 horas de oração, e é nesse ponto que Jesus disse, não é por muito falar que será ouvido. É verdade. Que Jesus disse. Não é questão de pregar, é a questão de orar. A gente precisa entender. Então, quando a gente ora com intensidade, os 5 minutos é como se fosse 1 hora. A gente chora, a gente grita, a gente se arrepende, a gente se quebra, a gente se lança, a gente rasga as nossas vestes espirituais, rasga o nosso coração perante o Senhor, e aí a glória começa a descer. Pastor, por que não está funcionando? É desse jeito. É o segredo, meu irmão. Ei, você precisa criar a ponte para passar a lacuna da oração. Você pede, mas para receber, você precisa se mudar para isso. Vinho novo, odre novo. Você precisa ser odre novo para receber vinho novo. Então, está na hora de reconstrução. Está na hora de reforma. Vamos nos reformar. Sempre aqui, Wagner, nós temos aqui em outubro uma comemoração aqui na igreja. Nessa agora atual que eu estou, ainda não tive a oportunidade. Mas em todas as outras que eu já passei como pastor, a gente, no mês de outubro, a gente comemora a reforma protestante. Não abro mão disso. Por quê? É um tempo também para a gente se reformar. Não é só no contexto das solas, não, né? Falar sobre as 5 solas e simplesmente isso aqui. Não. Reformar a igreja, para a igreja passar por uma reforma. Né? Hoje os templos estão bonitos, né? Os templos são lindos, luxuosos, mas as pessoas estão vazias, as pessoas estão fracas, sem presença, sem manifestação. Você que é pregador, você sabe o que é isso? A gente prega, e o povo... A gente prega, o povo vazio, o povo depois no final ainda pede oração ainda, depois de uma palavra. O povo recebe tanto Deus, recebe tanta presença, o tempo todo orando. Ô, irmão, é errado isso. É desse jeito. Que a gente não deve pedir oração, sim, peça oração. Mas eu estou dizendo de uma geração que se pede tanto e faz menos. Que as coisas fáceis. Culto aqui. Ainda bem que não tem mais esse culto, mas tinha um culto chamado Culto da Vitória, que eu falava assim, o povo vem buscar a vitória. O povo não vem para a guerra. Vamos mudar esse nome. Vamos botar Culto da Guerra, porque o culto da guerra a gente vai para cima. É desse jeito. Vamos entrar. Eita. Então, vamos batalhar. Vamos entrar quente. Então, as coisas tendem a funcionar.
As coisas tendem a ir para frente. Agora a gente precisa nos reciclar. Como está o nosso É tom de verdade. oração? Quero que o nosso tom está cansativo, está estressante. Não vai, meu irmão. Aí não vai, não. Agora, quando a gente está funcionando na coisa boa, em tudo, todas as áreas falando, quando a coisa está funcionando do jeito certinho, sem forçar barra, sem criar coisa que não existe, as coisas começam a funcionar. Então É vamos verdade. na risca aí, e assim, para de liturgia, para de besterol aí, cheio de 9 horas, pelo amor de Deus, e vamos partir para cima, para intimidade mesmo. É, mas é isso mesmo. Vamos lá, É toca o desse barco, jeito. solta o manto. É verdade. Tem pessoas que vai fazer a oração, meu Deus, meu Pai, Deus do céu, faz aquela coisona toda, né? Realmente. E eu observo que os fariseus, né, Jesus, Mateus 6, e em outras passagens também, ele fala a respeito, né, das vãs repetições, que eles ficavam nas praças, nas esquinas, querendo se aparecer, mostrando que orava, ficava ali naquelas repetições, e isso aconteceu naquele período. Jesus nos chama a atenção, né, a respeito das vãs repetições. Não é necessário, como você tinha falado a respeito dessa repetição de oração, né? E no relacionamento sempre há novidade, né? Sempre há algo novo, porque há essa comunhão, essa comungação, há esse entrelaçamento, né? Jesus diz, já vocês não são mais servos, mas sim amigos, por conta da comunhão que eles tinham, né? Eu observo a respeito dos grupos, né? Dos grupos, o que acontece? Jesus andava com a multidão, andava com os discípulos, e entre esses 12 discípulos, Jesus andava com 3, e entre esses 3, Jesus andava com um, né? Em respeito à oração. Ou seja, estava uma hora com a multidão, de repente uma particularidade estava lá com os 12, e entre os 12 estava lá com Pedro, Tiago e João. É uma particularidade de intimidade. Mas de repente só estava com João, né? Se fosse colocar qual é o dos mais íntimos, João, aquele que reclinou, né? A intimidade que João tinha, reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Que intimidade João tinha? Observa uma passagem de Tiago 4, que o apóstolo Tiago fala: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Às vezes a pessoa fica esperando algum mover, alguma coisa acontecer, para ela se aproximar de Deus. E sendo que a ação parte de nós, né? Nós que temos que aproximar de Deus. Tiago fala: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Você tinha falado da ação, eu me lembro aí de Jeremias, uma passagem conhecida, né? Que todo mundo sabe de cor e salteado. Jeremias 33:3. Quando fala Jeremias 33:3, a igreja já cita de cor, né? As pessoas já citam de cor. Agora eu observo que o profeta fala assim: clame a mim. Então, o partir vem de nós, do clamar, do orar, do falar, do direcionar. E algo que eu achei interessante que você falou é isso aí. Do jeito que está, fale com Deus, né? Que às vezes a pessoa está ali quebrada. Fale do jeito que você está. Salmista nos Salmos, ele diz assim: por que está batido a minha alma? Ele começa a conversar com a alma dele, né? Por que está batido a minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. A alma dele está batida. Aí ele está falando: minha alma, você que está batida, está triste, mas espere em Deus, porque ainda o louvarei. Aí ele diz mais: quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus. Então ele estava batido. Nós passamos por situações difíceis, nós passamos por dificuldade. E nós devemos ser sinceros nas nossas orações. É melhor um coração sincero, né? Deus está querendo um coração de fato sincero, um coração quebrantado. Provérbios vai nos falar acerca do coração
que o que nós temos que guardar é o coração, porque dele procede a saída da vida. E Davi já vai citar que o Senhor não despreza um coração quebrantado e espírito contrito, né? Deus não despreza. Então é importante isso na oração. É colocar o coração, colocar as emoções de fato na oração. Está triste? Fale com Deus. Eu acho interessante Neemias, no capítulo 1, pastor Paulo Thiago, que eu observando na passagem, que Neemias, no capítulo 1, ele recebe uma notícia e ele fica triste. Só que quando ele está triste, ele vai orar e vai jejuar. Né? Ele não deixou o sentimento abater, ele não deixou o sentimento, não vou orar mais, já recebi notícia triste, orar para quê? Ele foi orar e foi jejuar. Lamentou por alguns dias, orou e jejuou. Aí os discípulos, quando recebem a notícia que Jesus, que iria ser crucificado, Jesus falando a respeito, chama para orar, chama para vigiar com ele 1 hora. É claro, os discípulos estavam tristes ao ponto que dormiram, né? Então, se for comparar uma coisa com a outra, Neemias estava triste e orou, os discípulos estavam tristes, foi dormir. Então, a emoção, as emoções, quantas expressões o salmista vai falar, né? Da alma, do coração, mas de fato ele sempre fala que estava entregando, abrindo para Deus como ele estava. E isso Deus quer. Hoje nós estamos vivendo um período que o índice da depressão, ansiedade, angústia está lá no pico e cada vez subindo, ainda mais agora nesse período de pandemia, né? E às vezes a pessoa se reprime, não fala com um amigo, não fala com um parente, não fala, e às vezes quando chega diante de Deus não tem, não abre o coração, né? E nós temos que lançar toda a ansiedade, todas as preocupações diante do Senhor. Então, nesse momento que você estiver orando, rasgue o seu coração, não é as vestes, é rasgar o coração, dizer tudo que está aí dentro, fala tudo que você está sentindo. Deus, eu estou assim. Deus quer lhe ouvir. E às vezes falta isso na vida de algumas pessoas, porque tem muita coisa acumulada ali dentro, e quando ela vai orar, segue aquela liturgia, como o senhor citou, aquela liturgia, e não fala de fato o que está sentindo para Deus, né? Amém? Meu irmão, que coisa boa é isso aí. Esse tempo de pandemia agora, um dos maiores problemas que tem ocorrido não é um problema externo da Covid, dos problemas granjeados por ele aí, não. Um dos piores problemas que tem acontecido aí nesses últimos tempos, problemas emocionais, problemas espirituais. Verdade. Pessoas extremamente carentes, hoje mesmo. De ontem para hoje, pegamos cestas aqui na igreja e, rapaz, muita gente, quando a gente começa a conversar com pessoas, pessoas depressivas, pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão com diversos tipos de síndromes, a síndrome do pânico e outros tipos de síndrome, pessoas que estão cheios de novas fobias, né? Tem tanta fobia nova. Verdade. Aí, tanta fobia que existia, essa fobia que Não dá nem para gravar o nome. Né? Pessoas que estão criando medo não é só que a gente conhece mais o medo de lugares apertados, a gente conhece mais aqueles mais. Mas hoje está tendo tanto tipo de fobia, fobia de homem, fobia da cor, fobia de água do chuveiro que cai. Diversos tipos. Mas é verdade. Né? Fobias, síndromes, ansiedade, angústia, tristeza sem sentido, tanta coisa que as pessoas estão sentindo. Tem tantos jovens que a gente está orando aí excessivamente, jovens que estão tendo tristeza sem sentido, jovens que estão verdade. Não está sentindo angústia, minha filha. Pastor, não sei, eu estou sentindo, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Pessoas, né, com um alto nível de suicídio, de depressão. Não é tempo da gente ficar vacilando. Aproveite a dor para
orar. Quer motivo para orar? A dor. Quer palavras para orar? A dor. Quer meios para orar? Pastor, eu não sei o que orar, eu vou orar o quê, meu irmão? Se tu tá feliz, então expressa alegria. Se tu tá angustiado, então chora, grita, se lance no altar, role no altar do Senhor lá, sei lá o que você vai fazer, mas não deixe de estar no altar do Senhor. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e se lançar sobre ele, está muito voltado também à oração, está muito voltado também à entrega, ao se lançar, ao jogar. Quando se fala de dar é uma coisa, quando se fala de verdade. lançar é outra coisa. Tem gente que está dando, quando a gente dá, a gente pode voltar atrás. Né? Eu estou dando alguma coisa, daqui a pouco, no meio do caminho, eu não quero mais, eu volto de novo, não dou mais. É uma questão da lançar e jogar, a gente não dou mais. Quando a gente lança, a gente joga com força, a gente não tem como mais voltar atrás. Então está na hora da gente chegar no altar do Senhor e lançar com força. Está na hora da gente lançar com força para a gente ver o mover de Deus sobre a nossa vida. Né? Esse aí é o segredo. Então, a situação está assim, mas a igreja tem a chave. A situação está complicada. Tem a solução. Né? A igreja tem a saída. É isso? Então, com certeza. É nessa pegada aí, mantendo firme. Meu amigo, você tem mais alguma coisa para falar? Não. Então vamos fazer algo incrível aqui agora, né? Vamos orar. Vamos fazer aquilo que nós falamos. Vamos orar agora. Amém. Vamos orar, né? Maravilha. Vamos agradecer a Deus. Tempo de pandemia aí. Jesus tem feito coisas boas, coisas extraordinárias. E eu quero pedir a você, meu irmão, que encerre essa live aí orando a Deus. Então, por favor, orem pelos nossos amigos que estão... Aqueles que participaram, orem pelo Brasil. Vamos clamar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos unidos, Senhor Jesus. Queremos te render graças, Senhor, por mais oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de nós estarmos de pé, porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Por isso nós deitamos, dormimos, acordamos e estamos de pé. Deus, eu quero estar te louvando, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo tudo que nós estamos vivendo, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a vida daqueles, ó Pai, que estão nesse momento acompanhando, ó Pai, esta live, aqueles que já acompanharam, aqueles, Senhor, que tem participado. Meu Deus, eu quero apresentar as suas vidas, seus lares, suas casas, sua família. Meu Deus, eu apresento a Ti, ó Deus, neste momento. Visita, Senhor, nesta hora. Vá ao encontro, livra do laço passarinheira, perniciosa, espanto noturno, a mortandade que assola o meu dia, Senhor. Meu Pai, guarda o Teu povo, guarda os Teus filhos. Meu Deus, toma aqueles que se encontram, Senhor, enfermos, aqueles que se encontram, Pai, com situações psicológicas, meu Deus, enfermidades, meu Deus, meu Pai, visita nesta hora pessoas que se encontram no leito, pessoas que se encontram acamadas, pessoas, ó Pai, que se encontram no momento de calamidade, dificuldade, vá ao encontro, Senhor. Tu és Deus que sara, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que muda a situação, que muda o quadro. Eu apresento a Ti, Senhor, toma a nossa nação, toma o nosso país, Senhor, o Brasil, toma cada estado, cada cidade, Senhor. Meu Pai, deste país, nós entregamos em Tuas mãos, visita nesta hora, vá ao encontro, meu Deus, salva aqueles que precisam da salvação, aqueles que ainda não foram alcançados, meu Deus, pela Tua palavra, liberta, salva, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos, nós intercedemos nesta noite, ó Pai querido, que pessoas venham ter experiências extraordinárias a partir desse dia de hoje. Pessoas venham ter uma intimidade, Senhor, maior, e pessoas venham experimentar as Tuas profundezas por intermédio da oração, porque como diz a Tua palavra, meu Pai,
que o teu Espírito nos ajuda a orar, porque não sabemos como convém pedir, como orar. Ajuda a tua igreja, ajuda os teus filhos, ajuda essa pessoa a orar, a viver uma experiência, a viver o novo do Senhor, a viver uma nova dimensão, Senhor, na oração. Toma as nossas vidas, toma cada família, Senhor, como cada pessoa, neste momento, nós entregamos em tuas mãos, São Pastor Paulo Tiago, Senhor, a sua esposa, meu Deus, aos seus filhos, toma o seu ministério, eu entrego em tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que ele tem liderado, guarda, proteja, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por nós estarmos reunidos nessa oportunidade, compartilhando da tua palavra, Senhor. Nós te rendemos graça e atribuímos toda a glória, todo o louvor ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Wagner, glória a Deus. Pergunta. Eu vou deixar para você. Leia a pergunta aí e responda para esse vaso aí que perguntou aí. Não sei se você está conseguindo ver aí. É o Matheus Borges. Matheus Borges. Se orar por um algo específico, eu sempre apresento quando estou orando, é usar de vãs repetições? Ô, Matheus, eu até conheço Matheus Borges. Não, a depender, não. Porque Jesus, no Getsemane, ele repetiu a oração por 3 vezes. Ele fez a mesma oração por 3 vezes. Então, se glorifica ao Senhor, de fato, continue orando. Mas se for orações que é por bel prazer, como o pastor citou, que são orações que não glorificam ao Senhor, pedir e não receber porque pedir mal. Ou seja, Tiago fala a respeito de orações que é para o bel prazer, para se satisfazer a carne. Então, certamente, Deus não vai ouvir. Agora, se for algo que, certamente, o nome do Senhor vai ser glorificado, persista. Porque Lucas 18, a mulher, uma viúva, na verdade, em Lucas 18, verso 1, Jesus conta uma parábola a respeito da oração. E Jesus diz assim, sobre a oração, orar e não desfalecer. Aquela mulher importunou o juiz, pedindo para atender a causa dela. Todo santo dia, até a causa ser atendida. Então, tem oração que, de fato, tem que persistir e insistir, né? Para Deus responder. Amém? Espero que responda a sua pergunta. Que Deus abençoe. Maravilha. Então, respondido, meu abençoado, então está tudo tranquilo para a glória de Deus, tá bom? Um beijo no coração, meu querido irmão Wagner, obrigado por ter Amém. Foi um prazer. Demais, viu? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um abraço na esposa. Amém. Viu? Deixa passar a família, com você aqui com nós, aqui, adorando a Jesus. Amém. Será um prazer estar aí com vocês. Deus abençoe. Forte abraço. Amém. Dá um abraço ao seu esposo, seus filhos. Obrigado, meu querido. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos, muito obrigado por você estar aí conosco até essa hora. 1h e 8 minutos de muito aprendizado, de muito conhecimento. Maravilha. Deus abençoe todos os nossos irmãos, pessoas que se manteram firmes aí, né? Desde o primeiro minuto, teve aquelas interrupções, teve no meio algumas coisas, mas eu sei que isso foi muito importante, foi muito relevante para a sua vida, você cresceu, você foi abençoado, amém? Como eu também fui grandemente abençoado pela reciclagem e ensino da palavra de Deus, amém? Deus abençoe você. Segunda-feira estarei de volta aí, dando glória a Deus, e se você quiser, pode estar aí com a gente aí, dando glória a Jesus, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe. Ô Wagner, com a sua permissão aí, meu querido, vou botar esse vídeo abençoado para abençoar Amém. Lá no YouTube, viu? Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode pôr. A imagem aí, vou estar lá abençoando. Tem um grupo que me pergunta, pastor, eu não sei mexer com o Instagram, pastor, só tenho o YouTube. E vou botar para esse povo dar glória a Deus com a gente lá. Amém, é bênção pura. Deus Pode abençoe. pôr. Um beijo Amém. no seu coração. Deus abençoe vocês e a todos aí em nome de Jesus.